A paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, vosso irmão Mário Júlio, do canal Vivendo Pentecostes. Esse é mais um vídeo da série Lendo o Novo Testamento em 11 semanas, ou em 76 dias, ou até o final do ano. Então, os 3 nomes estão valendo. Começamos uma jornada agora de Mateus 21 até o 24 e depois até o 28, que nós vamos terminar Mateus com martírio de Jesus, com a sua morte, sua ressurreição, julgamento, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E depois, daqui a 2 dias, nós começaremos tudo de novo com Marcos. Eu quero comentar primeiro aqui que provavelmente, muito provavelmente, quando começar o ano, eu tinha dito que ia fazer um capítulo por dia, mas eu acho que vai ser muito mais importante, muito mais útil para nós que queremos estudar a palavra de Deus. Eu separei essa Bíblia aqui. Bíblia de Estudo Integrada. Ok? Bíblia de Estudo Integrada. Em que toda a Bíblia ela está de forma cronológica. Ela não tem assuntos extras, somente a cronologia da Bíblia. Então ela começa com João, no princípio era o verbo. Fala sobre o anúncio de João Batista. Depois ele vem com o nascimento de João Batista, cântico de Zacarias, aí vem, antes de chegar em Jesus, ele vem a genealogia de Jesus, que está em Mateus e Lucas, e comparando com a genealogia do Antigo Testamento. Nascimento de Jesus, e ele faz assim, ó, uma coisa que é importante. Aqui, ó, João Batista começa a pregar, e aqui ele vai tratar João Batista em Marcos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, um do lado do outro. Literalmente, o que eles falaram um do lado do outro. Então, vou fazer uma campanha, quem puder, eu não vou estar ganhando nada com isso, mas todos que tiverem essa Bíblia aqui, façam questão de entrar para esse propósito, nesse estudo. Ó, aqui nós vamos fazer, aqui vem aqui, ó, o batismo de Jesus, o que os 4 evangelhos falaram sobre o batismo de Jesus. Nós vamos poder fazer comparações, fazer análises, trocar ideia, o que de cada um falou. Até também a gente consegue entender a mente de cada um dos 4 evangelistas, como que ele falou, o porquê que ele disse aquele ali, qual era o ponto de vista. Nós vamos estudar também, aprofundar o que cada um desses 4 evangelistas representa, desses 4 evangelhos, como é que Jesus é visto dentro de cada um. Então aqui que a gente vai falar sobre isso, eu não estou falando sobre isso agora, vai ser aqui. E aqui ele vai, ó, nessa página aqui, ó, são 3 que falam sobre a tentação de Jesus. Isso aqui já é riquíssimo, olha só. Sobre a tentação de Jesus, o que Mateus vai falar, traz detalhado. Marcos ele só traz poucos versículos, pouca coisa ele fala, e Lucas também detalha. E João não fala nada. Então, aqui nós temos os 3 relatos. Então, o que tem sobre a tentação de Jesus está aqui. Essa Bíblia que ela é na versão NVI. É bom se você tiver outra versão para você comparar o que está escrito aqui com o que está escrito na sua. E aí você tem, ó, o início da pregação de Jesus, os 4 evangelhos ali em cima, numa linha do tempo, e assim vem indo. Ok? Então a gente vai ler isso aqui, provavelmente, eu vou separar. Provavelmente eu acho que vai ser assim, ó, 1 hora de vídeo. 1 hora de vídeo. Começo a ler, começo a estudar, trazer informações, detalhes. E encerrou 1 hora, eu boto o despertador ali no outro celular, alguma coisa assim. Quando tocou, gente, encerro, marca onde parou e depois segue. Você vai estar com a sua Bíblia, você vai riscar, vai escrever, vai fazer as marcações que eu fizer, vai fazer mais marcações, vai parar, vai colocar. E aí agora nós voltamos para o nosso propósito. Mateus 21 a 24, eu vou tentar. O outro vídeo deu quase 2 horas, eu não quero passar de 1 hora e 20, o máximo. Meu objetivo é esses 4 capítulos em 1 hora. Vou falar um pouquinho menos de cada um, vou tentar ser mais sucinto. Só que o Espírito Santo, o que eu achar que é necessário mesmo falar, alguma coisa que eu possa acrescentar a vocês. E eu vou pedir para cada um. Você que está acompanhando a leitura, me mande um vídeo.
Se você puder mandar que nem eu tô mandando aqui, com o celular deitado assim, vai ser melhor que eu vou vou colocar na tela inteira. Se me mandar de pé, ele vai ficar pequeno. Esse vídeo ele é o comprido assim, ele é desse formato, o vídeo vai ficar o vídeo grande e ele assim. Mas me mande, do formato que quiser, mande um videozinho de 10, 15 segundos, 20 segundos no máximo, saudando a paz do Senhor, estou acompanhando a leitura, fale o que tem sido para a sua vida e eu vou colocar no finalzinho, vou colocar como um breve testemunho. Então é só me mandar pelo celular, pelo WhatsApp mesmo. Comente aí qualquer coisinha, me peça o WhatsApp que eu coloco para vocês o WhatsApp e aí é só dar um oi ali, manda um videozinho bonitinho e eu coloco no final, ok? Vamos pro nosso 5 minutinhos, tá bom. Mateus 21. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digo à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui foi para cumprir a palavra, e os grandes reis entravam em carruagens ou em cavalos, sabe? Como é que diz a cultura? O príncipe que vem salvar sua donzela montada em um cavalo branco. Então aqui é Jesus vindo no jumentinho salvar a sua nação. A nação de Israel não quis, aí Jesus veio para nós. Então, mas Jesus montado num jumentinho. Jesus, ele não é que nem o homem espera que ele seja. Se o homem esperar de Jesus um rei vitorioso em seu cavalo, ele vai vir. O mundo espera, ele vai vir lá no final dos tempos. Vai vir lá no final dos tempos, lá no final da grande tribulação. Mas, se pensa assim, Jesus, ele vem de mansinho. Jesus não é aquele que a ideia do cavaleiro, guerreiro, é aquele que vem e arranca. Mete o pé, entra para dentro, faz o que ele quiser, reforma. Se não for daquela reforma do jeito que ele quiser, ele quebra e destrói. Aqui não, Jesus ele vem mansamente. A Bíblia diz em Apocalipse que ele veio 3:20, me parece, que ele vem e bate no coração. Eis que estou à porta. Deus, naquele momento Jesus não estava à porta do mundo. Jesus estava à porta da sua igreja. E diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele. Então, Jesus ele vem de forma mansa. Ele lhe dá a oportunidade para você aceitar. Você aceitando, recebendo a sua mensagem, ele pode entrar, fazer morada e cear com você. Então, de uma forma humilde, aqui fala sobre a humildade de Jesus. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? Aqui eu quero trazer uma comparação. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa e transforma a vida de uma pessoa, vem a mesma pergunta: quem é este? Eu tenho a Bíblia aqui, Dake, tá aqui atrás de mim, essa aqui, ó. A capinha já tá bem judiada. A Bíblia Dake, ela tem uma lista que eu acho incrível de todas as perguntas do Antigo Testamento e todas as perguntas do Novo Testamento. E eu vou separar, tipo, tem como se fosse umas 500, não sei, eu tô chutando,
Umas 500 perguntas do Antigo, umas 500 do Novo. E eu vou separar mais ou menos umas 100. Eu vou ler uma por uma, vou ver o contexto, vou ler, eu vou abrindo a minha Bíblia, uma outra Bíblia, vendo qual é o contexto e eu vou separar. Como já está tudo organizado ali, umas 100 perguntas do Antigo Testamento e umas 100 perguntas do Novo. E essas perguntas somente relacionadas a Deus. Deus falando, os homens perguntando, Deus perguntando, mas é perguntas. E aí eu vou traçar um paralelo às perguntas, às respostas que foram dadas, e dentro dessas perguntas trazer para os nossos dias o que cada uma dessas perguntas serve para os nossos dias. Começa aqui, ó. Não tem nada a ver com o texto. Ali, porque eles olharam e perguntaram quem é este. Mas eu estou dizendo assim, ó, quando Jesus também entra na sua vida. Jesus entrou na sua vida, as outras pessoas que ele conheciam, que sabiam quem você era antes, olhou e disse, mas quem é este? Quem é este? Quem é este? Essa pessoa não é o mesmo que eu conhecia, está mudado, está diferente. Como essa pessoa mudou, parece que não é a mesma pessoa. E Jesus faz isso na nossa vida. Jesus, os homens olham, o que aconteceu com essa pessoa? Ah, mas ele tem Deus, mas quem é este que está na vida dele? Uma coisa não é, não é o mesmo que estava antes, porque as atitudes mudam. A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Gente, aqui ó, dá para notar como o comércio dentro da igreja. Olha, vai ser difícil, eu não vou comentar muita coisa porque posso ofender muita gente. Ou trazer pensamento, forma de pensar. Mas tem muita coisa que é feito na igreja. Eu não estou dizendo da igreja A, B, C ou D. Eu estou dizendo que a igreja brasileira, a igreja mundial. Sim, em todos os países do mundo mundial, em todos os países do mundo. A igreja, em muitos lugares, esqueceu os princípios do verdadeiro evangelho. E o comércio que há lá dentro é muito grande. Porque sabe como é que eu calculo o comércio na igreja? Não, mas para ser um meio termo aceitável, eu penso assim, ó. A Bíblia diz que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Sabe aquele comércio que é feito? Mas como é que eu vou julgar isso? Aquele comércio que é feito somente com o objetivo de encher os bolsos de quem está comercializando, eu não acho correto. Aquele comércio, aquela cantina no final, alguma coisa assim, até uma rifa, alguma coisa assim, que eu não sou muito da rifa, não concordo, não gosto da rifa, mas sendo para ajudar a pagar as contas da igreja, e sendo uma coisa feita dentro da igreja para não envergonhar os de fora, não insistir para os de fora, aí até que eu concordo. Eu concordo. Eu não acho ruim. Mas o comércio que é feito por os grandão da igreja, botar todo aquele dinheiro no bolso, comprar carro novo, arrumar a casa, fazer a vida dos filhos, e aí eu acho errado. Só que aí como é que eu vou julgar? Como é que eu vou dizer que se isso esse aqui está certo, aquele está errado? Somente Deus que sabe, na verdade, o que é feito com cada dinheiro e o coração de cada pessoa. Então, eu entendo desse jeito, mas mesmo assim eu não posso julgar se está certo ou errado, porque eu não concordo. Amém? Então é isso aí. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu, sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor?
e, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite? O verdadeiro louvor está no lábio das crianças. Quando uma criança, tão lindo quando uma criança, sinceramente, com todo o coração louva o Senhor. Isso aí é muito, 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 muito bonito. E agrada o coração de Deus. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folha. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Se você ler em Marcos lá, Marcos 11 também vai falar sobre essa passagem. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se vocês tiverem fé e não duvidar, meu irmão, minha irmã, é difícil, é uma parada difícil. Sabe, você ter fé, confiar em Deus e não ter. O problema é que você fala. Se você falar, não tenho fé, eu confio em Deus. Eu tenho fé, eu confio em Deus é uma coisa. O duvidar, ele tá lá no teu interior. Se você disser, eu tenho certeza que isso vai dar certo, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas lá no seu coração, no fim, você não transmite os seus olhos, você não faz gesto com suas mãos, você não aproxima, não afasta, não demonstra medo, não demonstra insegurança. Mas se lá no fundo do seu coração pensar assim, ó, será que vai acontecer mesmo? Você já perdeu a fé. E acreditar é lá do fundo do seu coração. Se tentar aparecer um vestígio de não vai dar certo, você já tem que arrancar aquilo do seu coração. Então, essa fé... Ah, mas é fácil ter fé? Não é fácil. A fé mesmo, que agrada o coração de Deus, você muitas vezes você vai ter que romper, você vai ter que arrancar de perto de ti situações com força, arrancar com força. Situações, não pessoas. Eu estou dizendo situações em que fazem que com a sua fé venha a duvidar. Será que é assim? Será que vai ser desse jeito? Será que vai acontecer mesmo? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé, você tem que agir com a fé. Como eu falei, romper na intimidade com Deus no outro vídeo, romper em fé. Rompendo em fé. Quando você sai de uma fé natural, aquela fé que eu acredito, mas daquele jeito, mas para uma fé forte, convicta, com força, com vigor, aquela fé faz com que você consiga vencer todas as situações. Versículo 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu alguma autoridade? E Jesus respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles perguntaram, e ali, dependendo da autoridade do que Jesus falasse, eles podiam muito bem querer pegar Jesus e levar Jesus preso. E não era o momento de Jesus ser entregue à prisão. Então ele refez a pergunta para eles. E sobre João Batista, o que vocês me dizem? Era ou não era? Era dos céus ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos que era do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que era dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João profeta. E eles responderam: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Meu irmão, minha irmã, tem gente que já é difícil a gente dizer, mas Jesus era desaforado, né? Aqui não era ser desaforado. Ser desaforado quando você dá-lhe uma resposta curta, ignorante, a uma pessoa sem ter necessidade disso.
sem ter proveito nenhum disso, não tem proveito, é somente pela ignorância, somente pela grosseria de você ser chato, você ser irritante, você ser irritado, ser grosseiro à toa. Jesus, naquele momento, ele não podia dar o motivo da sua autoridade, porque todos os homens ali, aqueles sacerdotes, aqueles homens ali, poderiam levá-lo à prisão por causa disso, e não era a hora. Então você, dependendo do que falarem para você, se você baixar a cabeça, se você se curvar, você pode estar atrapalhando a obra de Deus na sua vida. E tem momentos que aí você tem que falar, você tem que agir. Mas há momentos que a obra de Deus está sendo feita. E ao contrário, se você falar, se você for valente, se você for desaforado, se você for aquela pessoa que não dá a segunda tapa, a segunda face para o tapa, aquela hora ali você pode estar também atrapalhando a obra que está sendo feita na sua vida. Ou, principalmente também, a obra que está sendo feita na vida de outra pessoa através de você. Você pode estar muito bem, quase ganhando uma pessoa para Jesus. Uma palavra grossa, uma palavra torpe, uma palavra pesada, uma palavra de ignorância, porque o gaúcho é muito ignorante. Até o jeito de falar, o jeito, como que eu vou dizer? Ignorante assim, ó. É mais grosso em muitos momentos de falar. Exemplo, nós falamos gaúcho como se nós estivéssemos com uma outra pessoa a 1 quilômetro de distância. Ei, você, como é que está? A pessoa está na frente. Como é que tá, tia? Tudo bem? Beleza? E aí as coisas? E o povo lá? Porque nós já falamos assim. E dependendo de quem está ouvindo, isso pode partir como uma ignorância. O povo gaúcho ele tem um jeito de falar mais ríspido. E isso acontece muito seguido. Então você tem que cuidar do jeito. Se você for falar com rigidez, tenha a sabedoria do Espírito Santo. Ore e o Espírito Santo vai te dar a palavra certa para te falar, que não vá machucar o coração das pessoas e o principal, não vá afastar as pessoas de Cristo por causa dessa palavra. Ainda mais sendo você cristão. Deixa eu só parar aqui. Deu uma pausa no vídeo aqui por causa do... Tocou o alarme, agora eu consegui desativar todos os alarmes, vou seguir falando aqui. E aí Jesus disse também, versículo 27, também, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Vamos lá, parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, eles responderam. Jesus disse, digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram nem creram nele. Porque aqui nós estávamos falando antes de João Batista. Olha só. Estão perguntando para Jesus sobre qual autoridade, e quando Jesus falou, tá, se João Batista é do céu, ele falava, uma pergunta, se vocês responderem, eu lhes direi que estou fazendo. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aqui ele disse, ó, que os publicanos e as prostitutas têm entrado direto no reino de Deus antes dele. Uma coisa que eu achei interessante agora aqui, ó, qual é o momento, o reino de Deus está próximo de você. Qual é o momento em que a pessoa entra no reino de Deus? Quando ela aceita o batismo e ela entra através do reino de Deus através do arrependimento. Porque o batismo de João Batista era de arrependimento. Ouça outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Gente, vocês estiverem ouvindo, eu não vou conseguir parar.
você estiver ouvindo, tem algum vizinho aqui que está tentando tocar um sax, alguma coisa de sopro. Tá tocando bem ruinzinho, som muito ruim, mas eu não consigo abafar no microfone. Se vocês estiverem ouvindo, me desculpem, mas eu tenho hora, senão eu não vou conseguir fazer minhas funções e vou ter que me atrasar. Mas eu vou seguir aqui. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Um proprietário que plantou uma vinha colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e ao outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em um maior número. Aqui ele está falando da vinha, está falando de Deus no Antigo Testamento. Enviou os seus servos, está falando aqui dos profetas maiores, e eles fizeram isso com eles. E aí depois ele mandou uma quantidade maior, que está falando dos 12, que são os profetas menores. Ó. Então ele enviou outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, que aqui está se referindo a Jesus, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará daqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte do tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso. Então isso aconteceu com eles, e os próprios sacerdotes, os próprios homens da lei acabaram tendo que declarar Jesus como dono da vinha, como filho do o herdeiro. E aqui eles declararam o próprio castigo deles, porque o que será feito com eles? E eles são aqueles que iriam matar o filho do dono da vinha. Estava chegando a hora. E aí eles mesmo deram seu próprio castigo: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. Esses outros lavradores somos nós, a igreja, que lhe dei sua parte no tempo da colheita. Então, meu irmão, minha irmã, está falando de colheita, está falando da figueira seca anteriormente. É tempo de colheita, é tempo de você dar o fruto. E agora é a época da colheita. Jesus está voltando, a igreja está se aproximando do seu tempo final na terra. É hora da colheita. Deem seus frutos, façam a obra. Colham, semeiam em terreno bom e colham o mais rápido possível, porque está chegando a hora. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aqui está falando de nós, igreja. Ó, que o reino de Deus será tirado de vocês, Israel, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele estava falando a respeito deles e procuravam um modo de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas consideravam profeta. Lemos um capítulo, agora vamos ler o próximo. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o filho e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: aqui Jesus já está se aproximando, já está falando já
do fim dos tempos aqui, ó, da hora dele também, ó. Enviou seu servo que tinha sido convidado para o banquete, dizendo... como é que é? Deixa eu voltar aqui. Jesus falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete. Um rei preparou um banquete, um casamento para o seu filho. Enviou os servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Aqui o casamento é Jesus, o seu filho, mas os servos que eram convidados seria Israel, mas eles não quiseram ir. De novo enviou outros servos e disse: digo aos que foram convidados que preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção, e saíram um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. E isso aconteceu, queimou a cidade deles, não foi com o afastamento de Deus de Israel. Pode ser comparado também ao tempo em que Jerusalém foi destruído, no ano 70 depois de Jesus, mas principalmente porque Israel espalhou pelo mundo. Mas ali naquele momento Deus não falou mais com eles. Não houve mais escritura, não houve mais profeta. Pode ver que Israel existe sacerdotes, existe escribas, mas profeta mesmo não houve mais. Então aqui, ó, queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E aqui está falando dos discípulos de Jesus, que eram os servos, do rei, e fossem para todas as esquinas. E diziam: os que foram convidados não eram dignos. Os convidados, Israel, foram convidados, mas eles não eram dignos, porque eles não quiseram receber o Filho de Deus. Então vão às esquinas, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Não um, não o outro, não selecione, mas encontrem, convidem todos. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Gente, o que tem de gente que vieram para a casa de Deus e eram pessoas ruins, pessoas más, e tiveram sua vida transformada, não tem comparação, é muita gente. Então, pessoas boas, vem. Pessoas más, vem. Jesus quer vocês. Vem. Vem para a casa de Deus. Que Deus ele vai mudar a sua vida. Quando você menos pensar, quando você se der de conta, sua vida está mudada e você já não é mais a mesma pessoa. Você mudou, você melhorou, você foi transformado. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Olha, havia alguém que não estava com as vestes para um casamento. Vestes prontas para um casamento, e ele foi expulso. Se as suas vestes não estão limpas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, se você não vive uma vida correta, mas você está no meio dos santos, no meio dos corretos, no meio daqueles que estão se santificando e adorando o Senhor, esperando a volta, o rei vai olhar e vai dizer: opa, você não está com veste nupcial. O homem emudeceu quando o rei disse aos que serviam: amarre-lhes as mãos e os pés, lancem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então aqui muitos vão ser chamados, poucos serão os escolhidos. Porque ser chamado, você vem e ouve e dá atenção, mas escolhido é para aquele que aceita obedecer. Aquele que tiver passado, tipo na prova. Só quem está na prova tem a chance de passar por uma nova fase. Mas aquele que abandonou a prova, aquele que não quer mais se aproximar mais de Deus, ele não vai passar para o próximo nível. Ok? Meu Deus, estão lá tocando lá. Misericórdia, Jesus. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe
seus discípulos junto com os herodianos, e eles que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos qual é a tua opinião. É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhe perguntou: De quem é a imagem desta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao verem isto, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Meu irmão, minha irmã, nós temos que pagar imposto, nós temos. Olha, os impostos são altos, mas temos que pagar o imposto. Tem muita gente que não nega pagar um imposto para o governo. Tem muita gente que não nega pagar as taxas necessárias. Tem muita gente que não nega pagar a luz, a água, tiver que pagar aluguel. Se tem que pagar imposto na comida, ele paga. Pagar o imposto do carro, ele paga. O que é do homem, ele paga. O que é de César, ele paga para César. Mas tem muita gente, eu tenho que dizer isso. Olha, se você não gosta, se você não concorda, me desculpem. Mas eu estou falando da palavra de Deus. E tem muita gente, mas o Antigo Testamento, não joga fora o Antigo Testamento, joga fora. É do Antigo Testamento, mas o dízimo, quem não dá o dízimo, quem está com o dízimo atrasado, rouba a Deus sim. Ele paga para César o que é de César, ele não deve nada para o homem, mas o principal é dever para Deus. Eu não estou dizendo que você pode dever para o homem, mas não para Deus. Não devo para o homem nem para Deus. Mas por um dia você tiver que escolher, deva por um dia, para pagar no outro dia, pague no outro dia o homem, mas não deixe de pagar para Deus. Não fique devendo para Deus. Eu quero no futuro trazer um estudo completo, com informações, com meu modo de pensar sincero, sobre sinceridade, com muita sinceridade, sobre dízimo, sobre oferta. Eu só queria falar uma coisa sobre oferta, sobre dízimo, é isso, ó. Que a verdadeira teologia da prosperidade, que o pessoal chama teologia da prosperidade, mas a teologia bíblica, ninguém fala disso. Porque essa eles não vão ganhar dinheiro. Quando Josué 1:8-9, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Olha, os vizinhos estão tentando aprender a tocar lá. Josué 1:8-9, olha só. Não deixe falar as palavras desse livro da lei, e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 8, de novo, não deixe de falar das palavras desse livro da lei. Não deixe de falar dessa palavra aqui, ó. E meditar nelas de dia e de noite. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não senta na mesa dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e tudo, na lei medita dia e noite, e tudo que ele fará será bem-sucedido. Acho que essa parte do final acho que está certo. Mas assim, ó, se você tem prazer na lei do Senhor, faça de manhã, de tarde. Tudo que você tem prazer, você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Se o seu prazer está no celular, você vai agarrar ele de manhã, de tarde e de noite. Se o seu prazer está no futebol, você vai andar jogando futebol de manhã, de tarde e de noite. Se o seu prazer está no chimarrão, você vai tomar chimarrão de manhã, de tarde e de noite. Mas se o seu prazer está na lei do Senhor, medita de dia, de manhã, de tarde e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Mas assim, ó, se tu fizer tudo isso, se você meditar na palavra de Deus, praticar, anunciar o que está escrito aqui, e viver o que está escrito, praticar o que está escrito, não deixe de falar, não pare de falar do livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para você cumprir muito fielmente tudo o que está escrito nessa palavra.
Só então os teus caminhos prosperarão e tu serás bem-sucedido. Quer prosperar? Quer ser bem-sucedido? Então, faça o que está escrito aqui. Leia a palavra de dia e de noite. Cumpra tudo que está escrito aqui. Ensine, publique, fale, expresse, conte às pessoas tudo que você aprendeu, ok? Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. E tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Mas faça isso. Cumpra a palavra de Deus. Leia nela, medite, aprenda, ensine. Assim, a partir daí, tudo que você fará, você vai ser bem-sucedido. Ah, mas a minha vida, eu estou há 20 anos. Estou há 35 anos na obra, mas na casa de Deus, vou ao culto toda semana, mas minha vida não prosperou. Ah, mas comigo Deus não agiu desse jeito. Você, nesses 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, você ama a palavra de Deus? Você medita nela dia e noite? Você pratica tudo que está tudo que está escrito aqui? E você ainda ensina para os outros que está escrito aqui? Não? Então tá aí. Verdadeira teologia da prosperidade que ninguém fala. Essa teologia da prosperidade ninguém fala. Essa teologia da prosperidade eu tive que ler, orar e refletir e um dia dizer, mas peraí. Eu disse assim, ó. Se o jeito de prosperar e ser bem sucedido é ler, meditar, ensinar, praticar e ensinar. Por isso que os caras não pregam. Vê o pastor que fala sobre isso. Que ele vai ensinar essa teologia da prosperidade. Quer prosperar? Leia, pratique, medite, ensine tudo que está escrito aqui. Aí você vai prosperar. Vamos lá? Onde que eu parei? Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Parar de tocar. Agora eu agradeço, eles voltam. Pagamento do imposto. Isto, vamos lá. 22, versículo 23. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, a mulher morreu. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia! Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Aleluia, glória a Deus. O maior mandamento, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Misericórdia. Um deles, perito da lei, opôs a prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Agora Jesus perguntou: O que vocês pensam a respeito de Cristo, do Messias, do Mashiach? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. E Jesus lhe disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor?
E ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele mesmo seu filho? Eita, que lapada! Eita, Jesus! Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém mais se atreveu a lhe fazer pergunta. Eita, Jesus! Nos dê essa sabedoria. Agora, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E então nós temos praticamente 3 páginas para nós ler. E páginas. Vamos lá, vamos atracar, em nome de Jesus. Sem dó. Vamos fazer a leitura. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardo pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Meu irmão, minha irmã, é fácil pregar uma mensagem que toca o coração das pessoas. É fácil trazer uma mensagem que os faça chorar. É fácil subir um púlpito e trazer uma mensagem muito doutrinária, forte, rígida. Mas há uma diferença de convencer as pessoas através das palavras e outra através dos ensinos, através da prática de uma vida correta. Porque eles ensinavam o que estava nas Escrituras, só que eles colocavam coisas de homens, pensamentos deles, que se transformavam em regras e leis. Só alguém lê o Talmud vai ver que tem muitas coisas ali que não está de acordo com a palavra de Deus, que foram eles que inventaram, que foram inventando e foram colocando. E chegou uma hora que Israel ia ser dispersa pelo mundo inteiro e eles decidiram escrever antes de se perder a tradição oral. Só que o que está escrito na Bíblia é santo, só que tem muita tradição oral, a tradição oral que exclui o que está escrito na palavra de Deus. Tem tradição oral da Bíblia, dos judeus, extra Bíblia, que diz que até que judeus, lendo o Talmud e alguns textos, chegam até a acreditar em reencarnação. Não está na Bíblia, está nos escritos judeus, fora da Bíblia, que são opiniões de homem. O que está aqui foi inspirado por Deus. Esses escritos é bom, é legal conhecer, eu me interesso em estudar e me interesso em usufruir desse conhecimento, mas eu tenho que ter certeza, e você também, quando você for para esses estudos judaicos fora, e tudo que não for de acordo com o que está na Bíblia, ignore, não precisa discutir com o judeu, não precisa bater boca, não precisa brigar, mas ignore, isso não me serve. Tudo que está escrito ali e você consegue trazer e ver Jesus, ver uma reflexão de Jesus e ver o que está escrito na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, e concorda, assume e toma posse, que é benção. Mas tem muita coisa ali que não vale a pena seguir. Pois não praticam o pecado. Eles atam fardos pesados, eles colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Então eles gostavam era de aparecer. Eles achando que assim aparecendo para os homens, eles estariam agradando a Deus. Mas vocês não devem ser chamados de mestres,
Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Misericórdia. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Misericórdia, isso muitas vezes acontece nos dias de hoje. Olha como tem hipócritas nos dias de hoje, como tem fariseus. O que está escrito aqui é para os fariseus, para os mestres da lei, os fariseus. Olha, tem muito fariseu nos dias de hoje. Tem muito mestre da lei. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que está, por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Aqui, observação. Muita gente diz: não tem texto no Novo Testamento que fala sobre dízimo. Está aqui, ó. Mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã. Dízimo de quê? Da hortelã. Dízimo do endro. Dízimo do cominho. Mas tem negligenciado preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Não tem que praticar uma e praticar outra. Sabe o que isso significa? Você tem que praticar o dízimo e o dízimo. Tem 3 vezes aqui a palavra dízimo. O dízimo e o dízimo. O dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho. Mas como é que eu faço para o meu dízimo ser santo? Para o meu dízimo agradar a Deus? Pratique o dízimo. Foi Jesus que ensinou. Dê o dízimo. Mas se você der o dízimo e não praticar a justiça, se você for uma pessoa injusta, pratica a injustiça. Se você não praticar a misericórdia, se você não for misericordioso e se você não for fiel a Deus, esquece, o seu dízimo ter sido em vão. Guias cegos, vocês coam um mosquito, e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do vaso e do prato,
mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Sabe o que significa isso? Ele não está falando do prato, ele não está falando do copo, ele está falando de dentro do coração. Vocês limpam o exterior do seu coração. Como é que limpa o exterior do coração? Aparecendo para os outros que você tem um coração limpo. Como assim? Tenha um rosto, uma expressão de justiça, de limpeza espiritual. Tenha uma postura, ande como um homem cheio do Espírito Santo. Fale como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Carregue a Bíblia de uma forma que você pareça ser cheio do Espírito Santo. É limpar por fora. Ore como se fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você está limpando o seu copo por fora. Mas se você limpar por dentro, você vai perder toda essa aparência. E o que vai sair de dentro de você será algo sincero, arrancando a aparência. E quando você se colocar o seu rosto, sua aparência espiritualmente limpa e pura, não será porque você se parece a alguém espiritual, porque você é. Se você se prostra como tem uma postura, uma roupa, uma aparência, se você fala como uma pessoa espiritual, mas se você é uma pessoa espiritual que se consagra ao Senhor, Deus vai honrar as suas palavras. Se você age, se você fala, se você se comporta, mas se você é uma pessoa que foi limpa por dentro, seu coração foi purificado, dentro você vai o óleo, você vai o azeite e a unção sai. A unção, o óleo não entra pelo lado de fora. Se a aparência pelo lado de fora for muito bonita e vocês vão todo mundo olhar, mas que homem, que mulher, que criança, que jovem, que senhor e senhora de idade, que pessoa mais cheia da presença de Deus. Mas se tudo aquilo ali for fingimento, todo você vai correndo direto para o inferno e não adianta mais volta. Se você quer ter uma aparência, se você quer ter uma vida espiritual de verdade, limpe o seu coração por dentro. Deixe entrar o azeite. Pode não ter muita aparência por fora, não tem problema. Os homens ou olhares, mas que homem espiritual, que mulher espiritual. Deixa que não fale, deixa que eles pensem que você não é, mas quando você abrir a boca, quando você abrir os lábios, quando você começar uma oração, quando você for demonstrar a sua fé, eles vão sentir e ser impactados pelo poder e pela presença do Espírito Santo na sua vida, porque você foi limpo por dentro e cheio de azeite. Se você somente é limpo por fora, você pode não ter azeite lá dentro. E pior, o azeite que está lá dentro está contaminado e sujo, impuro, sabe como? Com os seus pecados, suas pecaminosidades, e ainda você não conseguir agradar a Deus e ter o óleo sujo, o azeite que não presta, contaminado com o mundo, e você não consegue transmitir a presença de Deus. Em nome de Jesus. Guias cegos, vocês contam. Isso aqui já foi. Ok? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo e um tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Eita! E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Provavelmente teriam feito coisas piores. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Isso aqui eu tenho que anotar. Só um segundinho. Versículo 32.
Mateus 23, 32. Acabem de encher a medida da maldade dos. Por um outro estudo lá que eu já fiz até vídeo, mas eu quero elaborar melhor ele. E Deus tem me dado mais informações, eu não vou deixar passar. Já tem até o vídeo aí da maldade dos amorreus. Por que Jesus em 2000 anos ainda não voltou? Porque o que está faltando para Jesus voltar? Assista. Vai ser benção. Versículo 33. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Olha a informação que nós não tínhamos, ó. Zacarias foi assassinado entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aqui Jesus já vinha anunciando esse texto aqui, ó. Desde os reis, desde o Senhor da vinha, que eles matavam os seus enviados. Então Jesus estava preparando essa mensagem para que não viesse tão pesado, que já tivesse sido preparado para o coração deles. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. O sinal dos fins dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Para dizer, tipo, andando com Jesus: ó Senhor, olha ali a construção do templo. Mais ou menos assim. Vocês estão vendo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e dos tempos, e do fim dos tempos. Sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Agora vem um sermão, Mateus 24, ele é muito conhecido como o sermão do fim dos tempos. Ok? Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Nós temos ouvido falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? O início das dores. Então, quando falo em guerra e rumores de guerra, nação contra nação, haverá fomes e terremotos, é somente o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Tem muita igreja hoje, nos dias de hoje,
muita igreja em países que estão sendo condenados à morte, muitos cristãos dentro da sua igreja, suas igrejas, capelas, sendo colocadas fogo, colocado fogo. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então estava falando aqui, ó, primeiro, guerras e rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos, sinais dos tempos. Primeiros, início das dores. Então entregarão a serem perseguidos à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, o próximo sinal é o quê? Entregar, ser perseguição, condenação à morte e ódio. Então, de primeiro, eu vou escrevendo aqui. Primeiro, fome, terremoto, guerra. Não, primeiro guerra. Guerra, fome, terremoto. Aí depois, perseguição, condenação, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Escândalos, traição e ódio. Esse escândalos, traição e ódio, eu creio que vai ser na igreja, dentro da igreja, e isso já está acontecendo. E numerosos falsos profetas enganarão a muitos. Falsos profetas. Isso aqui já existe muito. Falsos profetas, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Amor esfriará. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, por especial, perseverar. Perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essas nações aqui, em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Nações aqui, se nós falarmos nação, país, com documentado, aceitos, que certinho, então tá falando que o evangelho, uma pessoa falando de Jesus dentro de uma nação, já serve como isso, dessa forma. Mas aqui eu vi explicações, entendimento, que diz que tem a ver com povos. Todas as nações, na verdade, povos. Tribos, línguas, sabe? Aonde houver, tipo, grupos de pessoas, comunidades. Então já não está falando de nação, mas é tudo interpretativo, né? Então vai depender sempre de uma interpretação que for feito. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, tem outra, abominável, eu acho, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, deixa eu ver se tem alguma referência aqui, 123, tá falando Daniel 9:27. Abra Daniel 9:27, dá uma olhadinha aí. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Misericórdia, não para de tocar isso. E eu não tenho como abafar apartamento. Moro no lado, as casas são coladas.
Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês... Mas aqui. Quando chega aqui, nessa parte que eu acredito, Mário Júlio, que a igreja já vai ter subido, e aqui Deus está tratando de Israel. Mas aí é meu ponto de vista. Eu tô falando Mário Júlio. Porque aqui, ó, olha só. Se reino pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então verá o fim. O que vem depois do fim? Esse fim aqui é o arrebatamento da igreja. Ele está falando isso aqui para a igreja. É o fim da igreja na terra. A era da igreja acaba aqui. Ok? Você que está comigo aí, a era da igreja acaba aqui. Depois vem para... Ele vai entrar num outro tempo, ó. Então chegar ao fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, né? Vou ver o que diz na outra tradução, Mateus 24:15. Não vou pular essa parte. É importante para a compreensão. Porque você precisa. Você está assistindo aí, eu quero ver se eu não deixo ninguém com dúvida. Para não dizer assim, o Mário leu, mas não... Versículo que às vezes não, que é fácil, que é só ler e se entende, eu deixo passar. Ouvir a abominação da desolação. Olha, se vocês colocarem nos comentários aí que vocês querem que eu faça um estudo bíblico, pesquise tudo que a Bíblia fala. Eu faço um vídeo de meia hora só falando do... Como é que é? Versículo 15. A abominação da... Na verdade, eu tenho outra mensagem, outra tradução que é o abominável da desolação. Se vocês quiserem, eu faço um estudo bíblico, mas é só colocar aí que eu faço. E aqui o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Então os que estiverem na Judéia fujam para onde? Para os montes. Aqui está falando quem é os judeus, agora volta para Israel. Os judeus que reconhecem a Cristo e sabem que Jesus voltou e eles não subiram. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como são terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Gente, já vou entrar então na parte dos eleitos. Eu acho que a primeira referência que eu vejo, eu sou cristão arminiano, sou pentecostal. Calvinistas, calvinários, acreditam que os eleitos já foram selecionados por Deus antes da criação do mundo. E eles entendem que quem vai ser salvo vai ser salvo. Já foi salvo por Deus, ele só falta aceitar a Cristo, mas ele vai ser salvo. Deus já determinou. Mas eu entendo de uma forma diferente. Toda vez que ele fala de eleito, fomos eleito, eleito para a salvação, eleito pela presciência, eleito por Deus, ele nunca fala uma pessoa. Eu fui eleito para ser salvo e a outra não foi eleita para ser salvo. Não existe um versículo bíblico. Toda vez que fala dos eleitos de Deus, é sempre no plural. Então não é uma eleição que nem nós, porque a forma de Deus agir é diferente da nossa compreensão, é muito mais complexa da nossa compreensão. E aqui, toda vez que fala eleitos, é plural. E esse eleito plural está falando da igreja, a igreja eleita.
a igreja santa, a igreja salva. Os eleitos fazem parte da igreja. Não é um eleito individual, eu fui eleito para salvação. Não, eu vou ser salvo se me permanecer fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim, até o último segundo da sua vida, em santidade e consagração, você é salvo, você vai ser salvo. Mas se até os últimos dias você apostatar da fé, abandonar a fé, dizer não quero mais de Jesus, não quero mais saber de Deus, você não será salvo. Você perderá a sua salvação. Entendeu? E você não vai fazer parte dos eleitos. Os eleitos é a igreja salva. A igreja santa. E você vai fazer parte se você estiver em Cristo até o último dia. Porque isso aqui, estou preparando o curso de teologia, e isso aqui vai ser muito bem estudado, esmiuçado. Aqueles dias serão abreviados. Se então se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Eleitos, a igreja. A igreja que já está salva, está santa. Como é que vão enganar os eleitos que foram eleitos por Deus? Como é que Deus vai ter se enganado? Não, aquele ali foi eleito, eu elegi porque eu quis, mas o inimigo foi lá e enganou eles. Não. Os eleitos é a igreja. Toda vez que chegar, é sempre no plural. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo e às portas. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aqui, Mateus 24. Olha só, aprenda essa lição. Quando os ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, quer dizer que chegou a primavera. Israel esteve morto por mais ou menos aproximadamente 1900 e alguns anos, mas a figueira voltou a ter vida e ela, né, fala de uma geração. E essa geração na Bíblia dura 70, no máximo 80. Fez 70 anos. Fez 70 anos que Israel voltou a ser nação. Já fez 70 anos. Isso, acho que já fez 70 anos, foi 2018, me parece. Isso. Agora me perdi nas contas. Não vou dar certo aqui porque eu não. Mas a figueira já está acabando a geração. Ó. Aprenda a lição. Quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E eu lhes asseguro que não se passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Então nós já estamos provavelmente na geração do arrebatamento. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36, nós vamos para a reta final. Quando
Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, pois dois homens estarão no campo. Olha só, está falando de dois homens. Estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Quanto diz ali? Metade das pessoas. Metade sobe, metade fica para trás. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra deixada para trás. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarregar de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, garanto-lhes que o encarregador de todos os garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas misericórdia, estou cansado já. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber os seus beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Próximo vídeo será a partir da parábola das 10 virgens. Gente, aqui fala sobre estar preparado. Eu vi uma vez, eu não sei se eu vou errar alguma parte da história, mas que tem uma história que uma vez um jornalista foi para a Inglaterra, um lugar assim, e ele foi visitar um jardim, de uma casa importante, uma mansão, e visitou o jardim. E ele olhou aquele jardim, era um lugar de visitas, um lugar turístico que as pessoas iam visitar. E ele olhou aquele jardim muito lindo. E ele notou que ninguém notou. Ele notou um homem trabalhando no jardim. E aí ele foi lá naquele homem lá e conversou: quanto tempo o senhor trabalha aqui? Aí ele disse: eu trabalho há dezenas de anos, 20, 30 anos, uma coisa assim. E ele disse: tá, e o senhor cuida desse jardim todos os dias? Cuido. Então imagina, o senhor deve cuidar desse jardim imaginando que o seu senhor vai vir amanhã. Tipo, para amanhã ele vai estar sempre limpo. Ele disse: não, eu cuido desse jardim como se ele fosse vir agora. Então quer dizer o quê? Que ele cuidava do jardim. O jardim tinha que estar intacto de manhã, tinha que estar intacto de tarde e tinha que estar intacto e perfeito de noite. Ele tinha que acordar e em seguida que acordar, antes de todo mundo acordar, o jardim já tinha que estar perfeito. De manhã, de tarde, de noite, porque ele não sabia. E aí me parece que quantas vezes na vida o seu senhor veio ver o jardim? Tipo 5 vezes, uma coisa assim. Só que a mensagem é: o senhor podia vir em qualquer horário. E a hora que esse senhor viesse, o jardim tinha que estar perfeito. Não é porque você está na igreja 15, 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. Se você tem 90 anos e faz 90 anos que você serve a Cristo. Não importa. Continue cuidando do jardim que Deus lhe deu, como se ele fosse voltar agora. Eu tenho que fazer tudo para Deus de uma forma como se ele fosse voltar agora. Quando acorda, quando passa todo o dia cuidando do jardim. Quando eu fosse dormir, o jardim tem que estar em perfeitas condições. Você vai dormir, conserte o seu jardim com Deus, peça perdão dos seus pecados, ore, adore o Senhor, escute um louvor, tenha intimidade com Deus. A televisão tirou a intimidade com Deus, porque as pessoas, quando chegavam de noite, elas ficavam em silêncio, elas oravam, elas liam a Bíblia,
elas cantarolavam um louvorzinho de forma suave, e o sono vinha vindo, e a pessoa glorificando a Deus dormindo. Hoje você assiste uma série, assiste um filme, uma novela, alguma programação de reportagem, alguma programação de humor, e você dorme com aquele monte de coisa na cabeça. Muitas vezes eu faço isso. Junto com a minha família faço isso. E agora eu também reconheço que como é bom dormir com a palavra de Deus fluindo dentro do seu ser. Ah, mas eu quero assistir alguma coisa para me distrair. Tem a palavra de Deus. Ela é preparada para isso. Amém? Deus abençoe. Você vai quase 1h30 de vídeo de novo, mas não adianta, não consigo fazer menos que isso. Porque se eu fizer menos que isso, eu consigo lhe entregar menos do que eu espero lhe entregar. E eu fiz um trato com Deus de eu não guardar semente. O que eu tenho para semear no coração das pessoas, eu vou semear. Se as pessoas fugirem, mas eu não quero ouvir falar demais, não tem problema. Alguém Deus vai levantar para querer ouvir o que eu tenho para dizer. Ok? Jesus te abençoe. Deixa eu orar por você. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, ó Pai. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Ela assistiu até aqui. Me aturou, me atrapalhando, minhas leituras erradas. Ouviu as minhas opiniões sobre a Tua palavra e mesmo assim continuou. Abençoe cada um, prospera. Prospera espiritualmente, prospera financeiramente, prospera a sua saúde, prospera sua vida emocional. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha encher cada um do seu espírito, Deus. Dê santidade, ó Deus. Dê unção sobre a vida deles, ó Pai. Derrama a sua unção, ó Deus. Que eles, Deus, venham estar, ó Deus, com um vaso limpo por dentro, purinho, ó Deus. E encha do teu Espírito Santo, ó Deus. Encha, ó Deus, encha da tua presença, ó Deus. Que eles purifiquem, ó Deus. Ó Deus, não adianta ser, ó Deus, um vaso cheio de firulas, cheio de pedras de diamante por fora e por dentro está embarrado, sujo, tapado de poeira, mas sim, ó Deus, que nós venhamos ser um vaso simples pelo lado de fora, ó Deus, que as pessoas vejam a simplicidade do Senhor dentro de nós, no nosso coração, mas, ó Deus, que dentro de nós venha sair, ó Deus, venha fluir azeite para ungir e abençoar a vida das pessoas, que flua o reino de Deus dentro de nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa vida, ó Deus, venha ser para iluminar a vida dos outros, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Deus te abençoe. E acabou. Agora o próximo vídeo, Mateus 25, 28. Nós vamos encerrar essa parte da vida de Jesus. Vamos encerrar com a ressurreição e ascensão aos céus. E no próximo vídeo, Marcos 1, e começa tudo de novo. Vamos começar tudo de novo 4 vezes. E quando nós lermos na Bíblia cronológica, nós vamos detalhar os 4 evangelhos juntos. Assim. Deus abençoe.